A vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, final do capítulo 6 do tomo 2. Sua pessoa santifica os lugares. Ao raiar do dia, e rendidas as devidas graças ao Pai, prosseguimos viagem. Todos aqueles lugares, porém, onde repousava e passava a noite, ficavam santificados e consagrados por se ter ali demorado a minha pessoa. Pedi ao Pai se dignasse fazer com que aquele terreno onde havia me demorado e entretido com ele produzisse frutos de santidade, isto é, fosse habitado por pessoas que, abandonando o mundo, se retirassem à solidão para viverem uma vida inteiramente perfeita e santa. Lá se tornassem perfeitos e resplandecessem neles toda virtude e santidade. Prometeu-me fazê-lo o Pai, como efetivamente em seguida o realizou. Com o correr do tempo, naquele deserto, habitaram homens santos, nos quais resplandecia toda virtude e perfeição. Alegrava-me muito com isso e rendia ao Pai afetuosíssimas graças, deixando todos estes lugares por onde eu passava acumulados de bênçãos celestes. Os cânticos de Maria e de Jesus. Continuando assim o nosso caminho, íamos louvando o Pai, e a dileta mãe cantava hinos de louvor. Apreciava muito aquele canto suave, pois vinha de um coração inflamado de amor por mim. Algumas vezes, ao ver a querida mãe e José muito aflitos e cansados pela longa viagem, alçava minha voz, embora fosse menino tão pequeno, e prestando louvores a meu querido Pai, fazia-os experimentar um paraíso de alegria. Isso, contudo, muito raramente. Mas, quando o fazia, a querida mãe e José caíam em êxtase, e toda a corte celeste dos espíritos angélicos tinha nova e incomparável alegria e ficava a ouvir-me em atitude humilde. Aprazia muito a meu Pai, que com isso me alegrava. Oferecia-lhe depois estes louvores em nome de todos os meus irmãos, para suprir as omissões deles a este respeito. Pede alimento ao Pai. Chegada a hora de tomar algum reconfortante para sustentar a humanidade, e achando-nos de fato sem coisa alguma que pudesse nutrir, pedi ao Pai se dignasse prover-nos em tamanha necessidade. E, podendo fazê-lo, não o quis antes de chegarmos à hora determinada por meu Pai. Sempre lhe pedi a ele como filho obediente e em tudo submisso. Ao Pai aprouve enviar o socorro necessário por meio dos seus anjos. Assim nos alimentamos e rendemos depois as devidas graças ao Pai. Reiterava no íntimo os atos que já assinalei a este respeito. Cada vez que tomava algum alimento para a subsistência de minha humanidade, suplicava ao Pai se dignasse nutrir todos os meus irmãos com a sua infinita providência, e se dignasse ainda nutrir as almas de todos com a abundância da graça, as santas inspirações e a divina palavra. Saiba também, esposa minha, que da primeira vez que me nutri e comecei a comer o pão material, pensei em preparar novo alimento a todos os meus irmãos, a fim de que com essa comida pudessem viver vida nova, a saber, vida perfeita e vida de amor. E pensei unir ao pão material a minha humanidade e a divindade conjuntamente. Desde então, iniciei a preparação de tão grande dom a todos os meus irmãos. Eu o pedia continuamente a meu Pai, para sua complacência e divino beneplácito, mas disto falarei depois em seu lugar. Os ídolos derribados. No entanto, prosseguimos assim nosso caminho. Às vezes encontrávamos alguma cidade onde eu entrava com a minha mãe e José. Lá pedíamos esmola de porta em porta. Por muitos anos era negada. Por muitos nos era negada. Todavia, antes de lá ingressar, pedi ao Pai se dignasse destruir todos os ídolos daquele lugar à minha entrada. Efetivamente atendia-me nisso meu Pai dileto,
sentia-se os espíritos infernais expulsos de seus simulacros por minha virtude e pelo poder da divindade que em mim se encontrava, embora não lhes fosse manifesto o mistério divino. Alegrava-me muito a esposa minha, quando isso acontecia. Rendia afetuosas graças a meu pai e pedia-lhe que fizesse coisa semelhante a todas as almas de meus irmãos. Ao penetrar neles a divina graça, por virtude minha, fossem destruídos todos os seus afetos desordenados, abatidos e vencidas todas as paixões viciciosas, que, à guisa de ídolos, fazem-se por eles adorar, ficando a razão subjugada e dominando suas paixões viciosas. Mostrava-se nisto um pouco retinente o pai, por causa da indignidade de meus irmãos, que não merecem desça o Espírito Divino para habitar neles pela graça e o amor, por se acharem em estado culpado e serem odiosos ao Pai e por isso incapazes da graça e favor divino. A graça divina não pode entrar em tais almas para lá permanecer, por serem inimigas de meu Pai e odiadas por ele, devido ao pecado que ali se encontra. Como sabia de tudo isso, redobrava as instâncias e suplicava-lhes se dignasse antes preveni-las com santas inspirações e auxílios potentes e válidos para conhecerem o estado em que se encontravam e dar-lhes luz e virtude a fim de expulsar de si a culpa e assim se tornarem capazes de receber as graças que eu já lhes impetrara. Diante disso, inclinou-se meu pai com toda benignidade, pois não podia opor resistência às minhas duplicadas súplicas em vista do imenso amor que me dedicava, e enquanto eu lhe recordava frequentemente as promessas que me fizera, isto é, mesmo que eu pedisse tudo o que queria, tudo obteria dele. Tendo-me já concedido a graça que eu lhe rogava, fez-me ver como efetivamente a exerceria para com todos e como tamanho benefício seria mal correspondido por meus irmãos. Vi então multidão inumerável daqueles que abusariam de tantas ajudas e graças, rejeitando as inspirações divinas, não dando ouvido aos impulsos da graça que procurava habitar neles para ali permanecer e libertá-los da dura escravidão de suas paixões perversas. Ó esposa minha, quanta aflição trouxe essa dureza e resistência ao meu coração, que ardia no desejo da glória e honra de meu Pai e da eterna salvação deles. Ofereci ao Pai as minhas aflições e supliquei-lhe com duplicadas instâncias que não desistisse nem se retirasse com seus divinos impulsos e auxílios poderosos. O Pai benigno, para consolar-me em tamanha aflição, prometeu-me fazê-lo. Efetivamente, fez-me ver os efeitos admiráveis que, por fim, operariam em muitas almas as repetidas inspirações e potentes impulsos. Consolei-me com isso e rendi muitas graças ao benigno e misericordioso Pai. Agradeci-lhe também por parte das mesmas, porque, apesar de inteiramente indignas e não merecedoras de tantas graças, se dignou conceder-lhe somente por bondade e misericórdia às minhas instâncias. Ciente de que a criatura recusa uma vez admitir em si as graças de seu Criador, torna-se indigna delas e incapaz de recebê-las ulteriormente. Instei com o dileto Pai que não procedesse com elas conforme o direito e a razão, os quais, na realidade, o exigem, mas segundo a multidão da sua misericórdia. O benigno Pai aceitou esta minha nova súplica e atendeu-a com rescrito de graça, querendo comprazer-me em tudo. Quando, às vezes, se mostrava um pouco retinente, eu lhe dizia: Pai, bem conheces que nisso não busco a minha glória, mas a tua, não a minha utilidade, mas a das criaturas
porque formastes a tua imagem e semelhança, e chamastes e destinastes a posse do teu reino eterno. Ao ouvir isso, o pai inclinava-se com toda benignidade e muito se comprazia. Mostrava-se benigno quando lhe falava que desejava a salvação daquelas criaturas que ele havia criado à sua imagem e semelhança, e revelava para com elas grande amor e compaixão imensa. Tendo conhecido de que assim mais facilmente se inclinava a usar de misericórdia para com elas, frequentemente lhe rendia pelo prazer que nisto tinha, o qual de fato era muito grande, e assim como verificava nele um grande desejo de salvação de todos e de sua santificação, todas as súplicas e pedidos que fazia rendiam a obter a santificação e a salvação de todos, sem excetuar um só. Procurando esmola. Havendo entrado, pois, em certa cidade, obtido do pai quanto desejava, rendia-lhe novas graças, pedindo depois esmola de porta em porta, como já disse, sem encontrar coisa alguma. Afligia-me por aquela ingratidão. Suportava-a, no entanto, de boa vontade, com perfeita resignação, e tudo o que de contrário me sucedia. Suplicava ao pai que, em virtude daquela resignação, se dignasse conceder a todos os que vão bater à porta de sua misericórdia as graças que lhe suplicam, e dar-lhes a esmola que me negavam, pois queria em tudo e por tudo retribuir o mal com o bem e as repulsas com favores e graças. Depois de andar muito, encontrava-se enfim alguma coisa para comer. Então rendia graças ao pai e pedia-lhe que, assim como finalmente havia encontrado necessário para sustentar a minha humanidade, se dignasse consolar todas aquelas almas que, ao procurarem obter de sua misericórdia as graças indispensáveis, ele as nega, ou por causa do demérito delas, ou por outros motivos seus. Ele por fim se dignasse consolá-las com a concessão do que tanto lhe pediam. O pai prometeu-me fazê-lo, como efetivamente o realiza, pois não há criatura alguma que lhe peça graça para a própria salvação, sem que ele, depois de dobradas instâncias, não lhe conceda quanto deseja. Jamais são desiludidas as orações prolongadas e a prece continuada. Agradecia por isso ao Pai dileto e benigno, também por parte de todos aqueles que seriam consolados, e pedia-lhe se demonstrasse para com todos benigno e amoroso. Alimentam-se com alegria. Havendo, pois, encontrado alguma coisa para comer, saímos da cidade e prosseguimos a caminhada. Pusemo-nos a tomar aquele alimento necessário ao sustento da humanidade, do qual, por estarmos muito cansados e debilitados pela longa viagem, tínhamos tanto eu como a dileta mãe José muita necessidade. Tomamos aquele alimento com grande alegria, e embora fosse bastante ruim, tornou-se-nos assaz agradável e saboroso. Rogava ao pai que, por este gosto que sentia em nutrir-me com aquela esmola recebida, se dignasse dar gosto e sabor ao alimento que meus irmãos recebiam dos outros em esmola, e que, embora fosse o pior e sem sabor, via perfeitamente que seria dado a meus irmãos pobres o pior, o que muito me desagradava. Não obstante, se dignasse meu pai fazer com que lhes parecesse muito suave e agradável, como de fato acontece. Sentem maior prazer pelo alimento ruim que recebem de esmola os meus irmãos pobres do que aqueles que experimentam os ricos, apesar que serem as suas iguarias as mais requintadas do mundo. Rendia por isso as devidas graças ao Pai, também por parte de todos os meus irmãos que se encontram em semelhante situação.
Passagem por Belém. Continuando desta maneira nossa viagem, antes de chegar à minha pátria, quis retornar a Belém, onde nascera, tendo também minha querida mãe José idêntico desejo. Tomando o caminho da gruta, mais difícil se tornava a viagem e maiores eram as incomodidades que pela estrada sofria. Abracei, contudo, essa nova tribulação para ter a consolação de rever aquele lugar e deter-me um pouco ali onde se operara o mistério de meu nascimento. Ofereci ao Pai esta minha nova opção pelo sofrimento e pedi-lhe que, em virtude disso, se dignasse perdoar a todos os meus irmãos a negligência e a delicadeza com os quais, para não sofrer muito incômodo, se descuidam de fazer o bem e privam-se do consolo que lhes traria tal prática, como ainda do grande mérito que adquiririam se o fizessem. Ficava satisfeito o meu Pai no referente à sua glória, mas meus irmãos eram privados do mérito e da utilidade, pois sem agir não podiam tampouco ter algum mérito. Com isso não se satisfazia o amor que eu lhes dedicava, e por isso orei novamente a meu Pai se dignasse inspirar-lhes ao coração um vivo desejo de praticar o bem que podia trazer vantagem e consolo às suas almas. Fazia-o com impulsos assaz poderosos para que pudessem superar qualquer dificuldade e abater o amor próprio que faz o possível para fugir de qualquer ocasião de sofrimento sob pretexto de conservação da saúde, como se essa estivesse nas mãos deles e não nas do meu Pai, e alguém tivesse de perder a saúde para praticar o bem, e se meu Pai não tomasse cuidado deles, quando, ao invés, assiste-os de modo particular. Eles não confiam em meu Pai e não entregam todo o cuidado de si mesmos às suas mãos. O Pai prometeu-me fazê-lo. Na realidade, verifiquei a este respeito como em tudo mais sua altíssima providência e como condescende com tanta benignidade a tudo o que dele reclamei. Vi como muitos se prevaleceriam das graças e santas inspirações e que a força dos divinos impulsos os levaria a superar o amor próprio. Este fato muito me alegrava, tanto pelo contentamento e a glória de meu Pai, como também pela vantagem e consolo deles. Vi muitos ainda que seriam superados pelo amor próprio e que neles não produziam efeitos as inspirações e impulsos divinos. Senti grande pesar por verificar serem tão pouco estimadas as graças de meu Pai e pela privação do mérito que eles teriam podido adquirir. Tornava a orar ao dileto Pai que não desistisse das graças costumeiras para com eles. De fato, contemplava como meu Pai jamais cessaria de inspirar a seus corações tudo o que lhe pedia. Ficava, esposa minha, muito admirado e simultaneamente confuso ao ver a grande paciência de meu amoroso Pai. Todavia, teria querido ser todo inteiro, língua para louvá-lo e bendizê-lo, e inteiramente coração para amá-lo. Queria ter em mãos a vontade de todos os meus irmãos para oferecê-la unida à santíssima vontade e modelada segundo a mesma. Ao ver que não podia tê-la e que meus irmãos queriam seguir a vontade própria contra toda razão, afligia-me. Sentia dor no coração ao ver tão pouco estimadas pelas criaturas a bondade, a paciência e a longanimidade de meu amoroso Pai. Chorava copiosamente a tal vista e era imensa a minha dor. Oferecia a dor e as lágrimas ao dileto Pai e suplicava-lhe que com estas se dignasse satisfazer a sua justiça. O benigno Pai amorosamente
as recebia e dizia-me com grande amor: Filho, por mim, infinitamente amado, fico plenamente satisfeito com tudo o que me ofereces e nisto tenho muita complacência. Agradecia muito a meu pai e oferecia-me todo a ele, suplicando que retirasse de mim as satisfações requeridas por sua divina justiça pelas faltas de todos meus irmãos. Como sabia que elas lhe causavam muito desgosto, procurava eu satisfazer por elas, fazendo todas aquelas coisas que eram de seu gosto e satisfação, a fim de que com isso ficasse meu pai aplacado e usasse para com meus irmãos daquela misericórdia que por eles mesmos não mereciam. Na gruta. Havendo empreendido a caminhada para Belém e tendo sido acompanhada desta maneira de sofrimentos aquela longa e atribulada viagem, redobrei as habituais ofertas a meu pai. Cheguei enfim à gruta onde nasci. Entrei lá com minha querida mãe José, seu esposo, que de gáudio se desfaziam em docíssimas lágrimas, e nos prostramos para venerar aquele lugar consagrado pela minha pessoa. De fato, meu dileto pai ordenou a uma multidão de anjos que de novo cantassem o Gloria Excelsis Deo, e abertos os céus descessem, coro por coro, para adorar-me como Deus humanado. Estavam naquele tempo a querida mãe José elevados em docíssimo êxtase, privados dos próprios sentidos, e eu apreciei aqueles aplausos e louvores que me davam os anjos e os doces amplexos de meu dileto pai. Enquanto fruía de tantas delícias, recordei-me logo de meus irmãos, pedindo ao pai se dignasse usar de semelhante liberalidade para com eles, quando empreendessem alguma coisa em seu serviço e nisto muitos se afatigassem e suportassem sofrimentos, no fim se dignasse consolá-los, fazendo-os experimentar a doçura de suas divinas consolações, como também conseguissem a ambicionada meta de suas fadigas e dores. Prometeu ouvir-me o dileto pai, como realmente não deixa de consolar todos aqueles que assim agem, de tal modo que muitas vezes são forçados a exclamar: Basta, Senhor! Nossa fraqueza não suporta sustentar alegria e tanta consolação de espírito, as quais, redundando até no corpo, falos ébrios de amor divino. Oh, quão fiel é meu Pai em suas promessas! Por essa razão sentia grande pena ao ver meus irmãos tão inconstantes e tão propensos a faltar no que lhe prometem. Ver seu Criador cumprir as promessas feitas a eles em minha pessoa e em seguida a criatura tão instável e inconstante em cumprir o que promete ao seu Criador. Oh, isso, volto a dizer, muito me cruciava e afligia. Oferecia esta minha pena ao Pai com a minha constância e fidelidade em fazer tudo aquilo que eu lhe havia prometido para a sua maior glória, em suplência de todas as falhas de meus irmãos. Pedia-lhe não se irritasse contra eles, mas se compadecesse de sua fraqueza e instabilidade. Meu pai, diante de semelhantes preces, mostrava-se muito compassivo e inclinado ao perdão por minhas instâncias e manifestava-se aplacado para com eles por meio daquilo que eu lhe oferecia. Vendo tanta bondade, animava-me cada vez mais a pedir graças e favores para os mesmos, louvando-o e agradecia-lhe tanto amor e caridade. Fazia-o também por parte de todos os meus irmãos e com grande amor, tanto mais que conhecia suas faltas para com o benigno e amoroso Pai. Louvor de Maria, José e Jesus. A querida mãe e seu esposo José, depois de recuperarem o uso dos sentidos, e eu, juntos louvamos a meu Pai,
agradecendo-lhe o amor e a liberalidade demonstrados para conosco. Oferecia-lhes aqueles louvores e ações de graças em suplência pelos que deixam de rendê-los ao Pai ao receberem alguma graça particular. Como via que neste ponto meus irmãos seriam muito negligentes, uns por falta de gratidão, outros por deficiência de amor, outros por não reconhecerem o benefício, procurava, como em tudo mais, suprir por todos o meu Pai, e meu Pai ficava inteiramente satisfeito. A Gruta Santuário. Resolvido já a partir para alcançar Nazaré, minha pátria, roguei ao Pai, já que aquela gruta onde nascera ficara santificada e consagrada por minha presença, porque ali permanecera e nela se operava tão grande mistério, o da minha natividade, se dignasse fazer com que naquele lugar jamais acontecesse coisas inconvenientes. Ela fosse guardada por anjos e homens, e no mencionado lugar ele fizesse descer o seu Espírito para comunicar a multidão de suas graças a todos aqueles que lá fossem, para venerar o pavimento, o primeiro a receber-me em carne humana. Tudo me prometeu realizar meu Pai, e obtive muito mais do que pedia. Padecimentos na viagem. Havendo tomado algum alimento que encontramos de esmola e rendidas novamente as devidas graças ao Pai, partimos para Nazaré. Foram muitas as tribulações nesta tão longa viagem. Algumas vezes consolou-nos meu Pai enviando o alimento por mão de seus anjos. Outras, porém, deixava-nos sofrer fome, sede, frio e cansaço, alegrando-se muito de ver-nos assim resignados à sua vontade e contentes no meio de tantos sofrimentos. Regozijava-me de ver meu Pai se comprazer tanto em mim. Agradecia-lhe e suplicava-lhe por aquele prazer que em mim tinha, se dignasse comprazer-se também nas obras de meus irmãos, praticadas por seu amor, e quantos sofrem algo para cumprir a sua vontade. Embora a meu Pai agradem pouco as obras e sofrimentos deles, por serem cheios de imperfeições, não obstante, se unidos às minhas obras e aquilo que eu sofri, meu Pai muito se há de comprazer, porque já a recordação do que eu operei e sofri por seu amor apraz-lhe muitíssimo, e não é possível não lhe agradarem e não o regozijarem as obras que lhe são oferecidas, unidas às minhas. Agradeci ao dileto Pai tanto amor e complacência demonstrados para comigo, porque pelo amor que me dedica, digna-se a prazer-se também nas obras ofertadas por meus irmãos, embora imperfeitas e indignas de agradar-lhe, porque a meu Pai perfeitíssimo não pode agradar coisa alguma maculada de imperfeições, mas se unidas às minhas obras e aos seus méritos, agradam-lhe a ele nelas se compraz. Santíssimos Discursos de Jesus. Prosseguindo assim nossa viagem com a habitual pobreza, mais alegres e contentes, sabendo que tal era o gosto e a vontade de meu Pai, ia pela viagem discorrendo com minha querida mãe e com José sobre a bondade, magnificência e liberalidade de meu dileto Pai. Eles, revigorados no espírito e no corpo pela suavidade de minhas palavras, continuavam a viagem com grande gosto. Fazia-lhes experimentar que, de fato, assim é, a saber, há uma criatura unida a seu Criador, que a mantém em sua companhia pela graça e caridade. Todos os sofrimentos, as fadigas, as tribulações não servem senão para aumentar o amor a seu Criador e fazer sentir prazer no próprio sofrimento e unir-se mais estreitamente a ele. Em Nazaré. Avizinhamo-nos da cidade de Nazaré.
Alegrava-se muito o meu coração por estar prestes a entrar ali. Amava-a com afeto particular por ser minha pátria, e lá se haver operado o mistério inefável de minha encarnação. Alegrava-me ainda por ver o contentamento de minha querida mãe e do fidelíssimo José, e com grande júbilo apressávamos o passo. Ofereci ao Pai este contentamento, como também a pressa de ali entrar, e roguei-lhe que por isso se dignasse dar a todos os meus irmãos, enviados à própria pátria, que é o paraíso, nova solicitude de lá chegar depressa e renovado júbilo e contentamento de se verem próximos a e renovado júbilo e contentamento de se verem próximos e prestes a entrar. Tivessem pressa, sim, de fazer obras santas, de praticar as verdadeiras e sólidas virtudes, de crescer no fervor e amor a meu Pai e de imitar-me perfeitamente no desprendimento total de todas as coisas do mundo e no amor às coisas celestes. E como eu, avizinhando-me de minha pátria, Nazaré, mais me distanciava do Egito, assim eles aproximando-se do paraíso, sua pátria, mais se afastem do Egito do mundo e de suas ilusões e falsos ditames. Cresça neles um vivo desejo de entrar na celeste pátria. Prometeu-me fazê-lo, Pai, como realmente não deixou nem deixa de realizá-lo com tanto amor. Muitos de meus irmãos o experimentam com grande consolação de suas almas. Agradeci, portanto, ao dileto e amoroso Pai também por parte de todos os meus irmãos e principalmente por aqueles que por negligência própria não o fazem, os quais eu via distintamente. Ao Pai apraziam muito meus agradecimentos e todos os atos que eu realizava em suprimento das faltas deles, e pedia-lhe nova graça para eles. Fim do capítulo 7.